Olá, meu nome é Giovana Falcão, sou artista visual e aluna do Bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Participei do PIBART, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística, durante o período de um ano, entre setembro de 2022 e agosto de 2023. Posso dizer que o projeto começou a brotar no final do ano de 2021, quando eu estava pesquisando sobre o genocídio dos povos originários do Canadá, que estava sendo muito noticiado pela mídia na época. Foram encontrados mais de 1.000 túmulos não identificados em terrenos de escolas residenciais indígenas. Entre 1881 e 1996, mais de 50.000 crianças indígenas foram separadas de suas famílias e levadas para essas instituições. Muitas crianças passaram fome, foram espancadas e abusadas sexualmente em um sistema que a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá chamou de genocídio cultural. Durante essa pesquisa, o algoritmo do Google acabou me levando até o trabalho do professor e pesquisador Mauro Gomes da Costa, sobre as missões salesianas. Enviadas pela Santa Sé, as missões atuaram em solo amazônico no fim do ciclo da borracha, onde a escravidão e os abusos contra a população indígena serviram de pretexto para a realização dessas missões de salvação, através da colonização da população local. Os salesianos consideravam que só conseguiriam penetrar na consciência dos adultos e dos idosos por meio das crianças, depois de terem sido formadas através de uma educação cristã severa. Dessa maneira, as crianças eram separadas de sua comunidade e levadas para um internato salesiano. Quando vi pela primeira vez as fotos de arquivo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, fiquei terrivelmente fascinada por aquelas imagens. Senti que, de certa maneira, elas gritavam comigo para serem usadas, transmutadas em algo que pudesse chegar perto de tentar traduzir todo o horror que pairava entre os símbolos daquelas imagens. Memoricídio é um neologismo criado em um ensaio de 1991 pelo médico croata Mirko Grmić e significa a intenção deliberada de destruir todos os traços de existência cultural e histórica de uma nação em um determinado território. O termo se popularizou em um artigo do historiador bósnio Ivan Lovrenović, publicado em 1994 no jornal The New York Times, intitulado O ódio à memória. Os dois textos se referem à violenta guerra dos Balcãs dos anos 90. Quando projetamos o significado de memoricídio para além do contexto específico da dissolução da Iugoslávia e pensamos na história do Brasil, podemos enxergar que o memoricídio está incrustado na nossa história. Somos um país racista, preconceituoso e misógino, com uma cultura de ódios velados e naturalizados contra as minorias. A história do Brasil traz tanto o extermínio da memória como o apagamento do outro, ambos apagamentos escritos nas suas páginas desde os primórdios da colonização. Vivemos em um país que, quando não mata, contamina sua memória com narrativas fantasiosas em favor do apagamento da história do seu povo, favorecendo a manutenção de uma ignorância estrutural que sustenta estruturas coloniais que hierarquizam, dividem e violentam a sociedade brasileira. Através de um memoricídio institucional, o Brasil se torna um país sem documento e sem história. Com o projeto Metástase Colonial, propõe um contraponto ao memoricídio, resgatando e ressignificando imagens e documentos de um passado recente, que refletem o processo de apagamento promovido por estruturas coloniais, como a catequese de povos originários, que, vale ressaltar, são ainda terrivelmente atuais. Podemos pensar o processo de colonização capitalista como um processo de contaminação. Ailton Krenak, em seu livro A Vida Não é Útil, diz: isso que as ciências política e econômica chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou de maneira incontrolável. A partir dessa analogia, decidi explorar imagens literais do processo de contaminação, através de imagens de microscopia de tumores, sobrepondo-as sobre as fotografias de arquivo das missões salesianas. A imagem escolhida é uma foto retirada do arquivo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira. Alípio Bandeira foi capitão de artilharia do Exército Brasileiro à época das lutas pela independência no século XVIII. Compôs o livro O Brasil Heróico sobre a Revolução Pernambucana de 1817, impresso nas oficinas de imprensa nacional, com a condição de que o produto da venda da obra fosse aplicado em benefício dos indígenas brasileiros. Ocupou o cargo de inspetor de serviço de proteção aos índios no Amazonas, em 1911. Autor de A Cruz Indígena, 1926, Antiguidade e Atualidade Indígenas, 1919, A Mistificação Salesiana, 1923 e Jauaperi, 2009.
Em algum momento durante minha pesquisa, tive acesso à obra de Alípio Bandeira e acabei encontrando um exemplar físico do livro A Mistificação Salesiana, de 1923, comido pelo tempo. Sem poupar palavras, através de uma escrita ácida em uma gramática do século passado, Alípio critica ferozmente as missões salesianas, apontando as atrocidades cometidas pelos membros das missões, assim como as omissões de órgãos governamentais e historiadores da época. Através do apagamento de algumas palavras de 2 páginas do livro, monto um novo texto. Numa espécie de censura reversa, apago algumas palavras com a intenção de enxugar o texto, tornando ainda mais visível e gritante o seu conteúdo. Retirar um objeto de arquivo do seu espaço convencional, levando-o a circular como objeto de arte, faz com que surjam novas conexões, mas também que fiquem expostas as fraturas, as fendas e as contradições. Ressignificar imagens e documentos históricos é também ressignificar a própria história. Talvez, ao propor novas narrativas para o passado, possamos elaborar narrativas para o futuro possível.